Fala rapaziada, boa tarde, como é que vocês estão? Todos bem? Com saúde? Se cuidando? Eu tô me cuidando aqui, né? Tô com saudade de vocês e espero o mais breve possível a gente voltar à nossa normalidade e poder estar em contato físico, né? Então, dando sequência aí aos nossos estudos, eu vou fazer aqui uma correção comentada do nosso exercício de ontem, tá? Número 1. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o segundo reinado, a atuação dos partidos liberal e conservador, podemos afirmar que, pessoal, lembra que liberais e conservadores são farinha do mesmo saco. Eles vão ter, na teoria, alguma diferença. Na teoria, liberais e conservadores são diferentes, ou seja, o liberal ele quer menos poder centralizado, ou seja, quer mais autonomia para os estados. Já o Partido Conservador, ele vai querer centralizar os poderes na mão de Dom Pedro II. Mas isso, pessoal, na teoria, porque tanto liberal quanto conservador só tinham membros de uma classe social. Todos eles eram da elite. Então, um liberal ou um conservador no poder só estavam representando uma única classe. Qual classe? A elite. Então, liberal e conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder sustentando o parlamentarismo de fachada manipulado pelo imperador. Lembra que eu falei que Dom Pedro II ele vai ficar alternando sua base de governo, que ora ele coloca um liberal, ora conservador, que ele é um excelente mediador, que ele fica como se fosse ali um cara que faz o meio campo, entende? Então a alternativa é a letra D. Número 2. A proclamação da República em 1889 está ligada a um conjunto de transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas no Brasil a partir de 1870, dentre as quais se inclui, pessoal, é o que eu falei, são 3 os pilares que estão sustentando Dom Pedro II, o exército, a igreja e a elite. O exército, depois da Guerra do Paraguai, vai parar de apoiar Dom Pedro. A igreja vai descobrir que Dom Pedro é ligado à maçonaria e também vai apoiar Dom Pedro. A única perna que sustenta Dom Pedro ainda é a elite. Por que a elite mantém Dom Pedro? Porque Dom Pedro mantém a escravidão. Quando Dom Pedro abole a escravidão, a elite para de apoiar Dom Pedro e dá o golpe, né? Transforma o império em república. Então, a alternativa, letra C. Número 2, letra C. Número 3, a Lei Eusébio de Queiroz visava abolir, né, o tráfico negreiro, né, aquela primeira lei que abole o tráfico negreiro, mas a gente sabe que se fosse só essa a lei imposta no Brasil, a escravidão não acabaria nunca, porque internamente a gente ainda tinha muitos escravos, e filho de escravo, escravo é. Então, número 3, letra E. Número 4. A Tarifa Alves Branco, de 1884, como ficou conhecido o decreto do ministro da Fazenda, foi uma medida de caráter protecionista. Lembra, galera, que durante o segundo reinado, além do café, que é o carro-chefe da nossa economia, a gente vai ter um surto industrial, porque Dom Pedro vai criar a Tarifa Alves Branco, ou seja, essa Tarifa Alves Branco determina o seguinte, que agora, se algum produto vier de fora, né, para ser vendido no Brasil, esse produto tem que pagar um imposto. Então, quando esse produto vem de fora e é posto em cima dele uma taxa, o preço desse produto que vem de fora ele sobe. Então, ele fica mais caro, perdendo o poder de venda. O nosso aqui ficaria mais barato, aumentando o poder de venda. Então, isso gera uma industrialização, o desenvolvimento da nossa indústria. Então, número 4, letra C. Número 5. A introdução da mão de obra do imigrante na economia brasileira contribuiu para, letra B, implantação do trabalho assalariado na agricultura alimentícia. Pessoal, café era um alimento, até hoje, né? Porque, vamos lá, letra A, desestruturação de parceria com empresa manufatureira. Não, a gente ainda tinha muito pouco empresa manufatureira. Expansão do regime de cogestão nas indústrias alimentícias, não, criação da legislação trabalhista. Galera, a legislação trabalhista na era Vargas, lá em 35. Reorganização da estrutura da propriedade rural nas áreas de produção açucareira. O açúcar já ficou há muito tempo, pessoal. Então, quando abole a escravidão aqui no Brasil, os escravos eles vão ser marginalizados, eles não vão ter possibilidade de emprego, certo? No lugar da mão de obra escrava, a gente vai introduzir a mão de obra imigrante. E olha, a vida do imigrante aqui não foi boa não, pessoal. Eles também não tinham salário
salário mínimo, não tinham férias, não tinham descanso remunerado. Eles vieram para cá e sofreram bastante, tá? Então, número 5, letra B. Número 6. Assinale a alternativa que não contém uma característica referente ao segundo reinado. Foi no segundo reinado que acabou a escravidão? Foi. Foi no segundo reinado que houve a primeira Constituição brasileira? Não. A primeira Constituição brasileira é no governo de Dom Pedro. Aquela Constituição outorgada de 1824 que tinha o poder moderador. Inclusive, foi essa Constituição que fez Dom Pedro ter um caráter autoritário. Então, alternativa é a letra B, porque a C, o café vai bombar no segundo reinado, o início da propaganda republicana, porque no final do Império, com Dom Pedro II, para a passagem do golpe republicano no Brasil de 1889, logo que acaba a escravidão, a elite vai começar a se valorizar dessa propaganda republicana para dar um golpe em Dom Pedro. Então, houve a propaganda. E a participação na Guerra do Paraguai, sim, quando os nossos soldados vão para a Guerra do Paraguai, eles voltam se sentindo mais valorizados. Então eles pedem que o salário deles seja aumentado, Dom Pedro não aumenta. E outra, na Guerra do Paraguai o Brasil lutou ao lado de Uruguai e Argentina. Ambos que já tinham como modelo político a República e não o Império. Isso vai influenciar também para que a gente saia do Império e entre na República. Tá bom? Então, número 6, letra B. Número 7. A expansão da economia cafeeira para o oeste paulista na segunda metade do século XIX e a grande imigração para a lavoura do café trouxeram modificações na história do Brasil, como letra B, a diversificação da economia e o avanço do processo de urbanização. A expansão cafeeira e seu acúmulo de capital, aliados à vinda de imigrantes para trabalharem como assalariados, exerceram uma forte pressão para a diversificação da economia cafeeira e também o processo de urbanização, principalmente de São Paulo. Pessoal, São Paulo, se é rico, né, do jeito que é hoje, muito se deve ao café, tá? Então, número 7, letra B. Número 8. A Guerra do Paraguai teve como principal motivo... porque lembra, galera, que o Paraguai ele era um país já desenvolvido, era um país autônomo, não é esse Paraguai que a gente conhece hoje, era um Paraguai totalmente mais moderno, que era autônomo, ele era autossuficiente, ele não precisava... do comércio inglês, do comércio americano. Só que o Paraguai ele não tem nenhuma saída para o oceano. Então, Solano Lopes, ditador paraguaio, buscando uma saída para o oceano, vai invadir Uruguai, Argentina e Brasil, buscando uma veiazinha dessa aí de um rio para poder desembocar no oceano. Então, quando ele invade essas três nações se juntam e vão trucidar o Paraguai. 70% da população paraguaia é morta, e se o Paraguai hoje vive... Essa miséria que vive muito se deve dessa guerra do Paraguai. Então, a alternativa C. Região Platina é a região ali, né, do Rio da Prata, a região onde passava muita prata mesmo. Então, Platina é Argentina e Uruguai, o Rio da Prata ali. Número 9. A famosa Lei Eusébio... Número 9. A famosa Lei Áurea aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Apesar disso, a situação dos negros após aquela lei caracterizou-se letra A. Pessoal, é lembrar que assim que os escravos são libertos, eles não vão ter oportunidade de emprego, eles não vão ter oportunidade de educação, eles vão ficar totalmente excluídos da sociedade, eles não vão ter um cantinho para chamar de seu. Então, eles vão ter que fugir, ir para as margens, e a margem da sociedade. Daí surgirem as favelas, né, galera? Não é à toa que a gente tem a favela no Brasil, tá? Então, a alternativa é a letra A. 10. A vida político-partidária do segundo reinado estava marcada pela disputa entre Partido Conservador e Liberal. Os dois partidos se caracterizavam por exceto. Os dois partidos tinham diferenças ideológicas e de natureza social? Pelo contrário, eles não tinham profundas diferenças ideológicas, porque ambos representavam uma classe, a elite. Todos tinham ali, né, na sua composição partidária, pessoas ricas. Então, todos esses ricos querem governar sempre para os ricos, né? É aquela música, né? E o rico cada vez ficar mais rico, e o pobre cada vez ficar mais pobre. E o ditado todo mundo já conhece, aqui o de cima sobe e o de baixo desce. Não sei se é da época de vocês, não, mas isso é uma música que rolou muito aqui. Vitão conhece, com certeza.
Número 11. Então a número 10 foi letra C. A número 11. As estradas de ferro brasileiras no Segundo Reinado encontravam-se sobretudo nas regiões de produção do café, né, pessoal? Se falou ali, Segundo Reinado, falou de café, pode ir que com certeza é essa a alternativa. Na Guerra do Paraguai, número 12, então, na Guerra do Paraguai, o Brasil teve como aliados Uruguai e Argentina. O pessoal que gosta de futebol aí, né, se quer lembrar da união aí da Guerra do Paraguai, é só lembrar do antigo trio MSN, né? Neymar, Messi e Suárez, né? Esses três vão formar aí a aliança para derrubar o Paraguai. Número 13. Há mais de um século teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento urbano acelerado. Podemos identificar como condições que favoreceram essas transformações. Pessoal, lembra que é o seguinte, por que a gente vai ter uma industrialização? Se eu sou um produtor de café, certo? E eu sei que com esse lucro eu posso investir numa indústria, que a minha indústria vai vender porque teve a tarifa Alves Branco, isso vai ser um negócio bom para mim. Agora, se não tem a tarifa Alves Branco, se eu vou concorrer de igual para igual com um produto que vem da Inglaterra, eu não vou conseguir vender. Então, né, a alternativa é a letra B, ó, os lucros auferidos com a produção e comercialização de café que deram origem ao capital para a instalação de indústrias e importação da mão de obra estrangeira. É lembrar que quando teve a tarifa Alves Branco, ajuda na industrialização. Acabou a tarifa Alves Branco, acabou a industrialização. E muitos barões do café vão se tornar empresários de indústrias, né? Porque aquele lucro do café serve para você implantar uma indústria na sua região. Então, 13B. 14 é para a gente relacionar. Não, perdão, 14 é para somar aí, ver as que são corretas, né? Então, vamos lá. O incremento do consumo do café na Europa e Estados Unidos foi um dos fatores determinantes para a expansão no Brasil. Perfeito, pessoal. Lembra que o Brasil vai vender muito café lá para tanto a Europa quanto os Estados Unidos, porque essas regiões já têm indústria. E naquela época a indústria não tinha uma jornada de trabalho suave. Eram 18, 16 horas por dia trabalhando. Você, esse tempo todo trabalhando, consegue ficar acordado? Não. Então, para você ficar ativo, para você ficar ligado, era preciso tomar muito café. Quem planta esse café para os trabalhadores europeus e americanos? Nós, Brasil. Então, a 1 está certo. A lavoura cafeeira transformou a região sudeste na mais importante economicamente do Brasil. Sim, pessoal, sim. Ao se examinar o processo histórico brasileiro, nota-se que há uma ligação entre expansão cafeeira, imigração, urbanização e industrialização. Correto também. Então, por enquanto, 1, 2 e 4 estão corretas. A burguesia agroexportadora foi responsável pela industrialização maciça. Galera, foi uma industrialização maciça ou foi um surto industrial? Foi um surto, então a 8 está errada. A 8 está errada. 16. Apesar da dependência do mercado externo, a economia cafeira acabou favorecendo, mesmo que indiretamente, o crescimento industrial no Brasil. Correto. Então, a número 1, a número 2, a número 4 e a número 16 são corretas. Foi? Número 15. Associe os períodos históricos do Brasil Império listados na coluna A às características que os identifiquem. Galera, período conturbado. Se falar em período conturbado, é período regencial. Tá? Caracterizou-se pela transição de crise econômico-financeira com a divisão do partido em duas, conservador e liberal. Então é 1. Tá? Então tá 2, 1. Se falou de Barão de Mauá e se falou do café, é o 3, né, galera? É o Segundo Reinado. Barão de Mauá é o cara que vai se aproveitar dessa tarifa Alves Branco e ser o Eike Batista do Brasil Império, porque ele vai navegar nessas águas da tarifa Rio Branco, da tarifa Alves Branco e enriquecer. Quando essa tarifa Alves Branco ela deixa de existir, ele quebra. Tá? E se falou do café, é Segundo Reinado. Então, número 15, letra E. Show? 16. A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a 2 partidos. O antiprogressista virou liberal, o regressista conservador. Pode-se considerar como característica desses 2 partidos, se tem farinha do mesmo saco, é essa a alternativa correta. Né? Então, a alternativa é a letra C.
A Bill Aberdeen, aprovado pelo parlamento inglês, perdão que subiu aqui um pedacinho, aprovada pelo parlamento inglês, foi aquela primeira lei inglesa que buscava acabar com a escravidão. Ela vai proibir o tráfico negreiro no Atlântico Norte. Tá? Então, letra B. A lei de terras, essa lei de terras, galera, é a lei que vai marginalizar o escravo. Porque se houvesse, né, uma terra que não tivesse dono no Brasil logo após a escravidão, o escravo poderia ir lá e pegar essa terra para morar. Só que o que vai acontecer? Toda terra que não tem dono passa a ser do governo. Então, se você quer comprar essa terra, você tem que comprar do governo. O escravo tinha dinheiro para comprar a terra do governo? Não. Então, ele tem que ir para uma terra afastada, que ninguém o fiscalize. Começa a surgir a favela. Então, perdão que eu bati o pé aqui, a número 18 é letra D. Número 19, depois da mais sangrenta guerra travada na América Latina no século XIX, a Argentina passou a deter a hegemonia da Bacia Platina. O exército brasileiro perdera 100 mil homens. O império entrava em declínio e a nação derrotada. E a nação derrotada havia totalmente destruído seu modelo autônomo de desenvolvimento. Está falando da Guerra do Paraguai, né? E por fim, para a gente finalizar, a 20, né, mostra aí Dom Pedro II controlando a política, né, ele controlando liberais e conservadores e o povo sofrendo ali, empurrando aquela máquina para funcionar. Então a charge faz alusão à política do Segundo Reinado, da qual o imperador tinha grande influência. É o parlamentarismo às avessas, né, pessoal? Então é a letra B, porque lembra que o parlamentarismo original em inglês, o povo manda. No nosso parlamentarismo, quem manda é Dom Pedro. Enquanto na Inglaterra o poder vem de baixo para cima, no Brasil vinha de cima para baixo. Rapaziada, tá aí a correção comentada. Espero que vocês tenham estudado com afinco e com vontade. No mais, no que depender de mim, pode me chamar a qualquer hora no Zap. Tamo junto, bom final de semana e não façam nada que eu faria.